Falou-se muito sobre a suposta cultura do cancelamento nas redes sociais gringas que eu acompanho. E em breve, se isso já não tiver acontecido, o debate vai chegar na esfera brasileira, que é onde eu transito com mais frequência. E tem dois eventos que aconteceram recentemente que serviram como o combustível para a controvérsia. O primeiro foi a remoção de uma cena envolvendo o Pepe Le Pew, que é aquele personagem dos Looney Tunes, que é um gambá, que é apaixonado por uma gatinha que foi acidentalmente, pelo menos um dos desenhos isso acontece. Eu não sei se isso era em todos. Eles eram bastante repetitivos, na verdade. Mas ele é apaixonado por uma gatinha preta que foi acidentalmente pintada, teve suas costas pintadas com uma faixa branca, e ele pensa que ela é um gambá, e ele fica tentando seduzir a gatinha que resiste aos seus avanços. Por motivos compreensíveis, a Warner, que produz o Space Jam, é a Warner? Nem sei agora, peraí, eu acho que é a Warner. Falei aqui sem saber, vamos ver aqui. Space Jam, A New Legacy, quem tá fazendo essa porra? É a Warner, claro que é a Warner, os Looney Tunes são da Warner, pô, seu burro! Como eu estava dizendo, a Warner decidiu que esse personagem não ia pegar muito bem hoje em dia. E eu não acho que é necessariamente nem o fato da Warner em si acreditar nisso, é eles quererem evitar a dor de cabeça, especialmente considerando que é um personagem que não é exatamente um dos seus mais icônicos. Se fosse, sei lá, o Pernalonga, o Patolino, talvez eles tentassem de alguma forma resolver esse dilema, mas sendo o Pepe Le Pew um personagem que... Cara, olha, eu cresci nos anos 80 e 90. Eu nunca na minha vida ouvi alguém dizer que o Pepe Le Pew era o seu personagem favorito dos Looney Tunes, mas o escândalo que a esfera conservadora está fazendo nos Estados Unidos faz parecer que tá todo mundo andando com camiseta do Pepe Le Pew, bonequinho, action figure do Pepe Le Pew, tatuagem do Pepe Le Pew. Mano, ai caralho. A máquina midiática conservadora nos Estados Unidos está soando o alerta de que a cultura do cancelamento tá indo de novo aí, e estão misturando coisas, estão criando uns fake news. Tem gente pensando que de alguma forma, o governo se envolveu e proibiu os caras de colocar o personagem do filme. Não foi isso. Ele ia aparecer e o estúdio falou, olha, vai dar merda. Acho que não vale a pena, vamos tirar? Acho que não vai pegar muito bem. É o tal do departamento de vai dar merda que a gente comenta muitas vezes que não agiu. Nesse caso, agiu. Só que o problema é que o mundo está tão polarizado que deixar o personagem ou tirar acaba dando confusão de qualquer jeito. Não vai afetar a bilheteria, com certeza não. Esse pessoal fala de fazer boicote, coisa do tipo, mas nunca faz. E se faz, não tem muito efeito. Paralelamente a isso, teve a controvérsia do Dr. Seuss, que é um autor que não é muito conhecido no Brasil, embora a gente esteja familiarizado com parte da sua obra por causa das adaptações cinematográficas. Por exemplo, o filme do Grinch, com o Jim Carrey, aquele filme lá do Cat in the Hat, que eu não sei como foi traduzido, com o Michael Myers. Teve o Horton Hears a Who, novamente com o Jim Carrey. Teve o Lorax, né, que eu acho que o Danny DeVito faz a voz do personagem principal. Enfim, não é exatamente a minha faixa etária, então eu não sou super familiarizado com esses filmes. Mas o Dr. Seuss, né, que é o nome artístico do Theodore Seuss Geisel, que era um autor, ele escreveu dezenas de livros infantis, e a temática, os livros são muito parecidos entre si, tanto pelo estilo artístico dos desenhos no livro e por causa das rimas. O Dr. Seuss, esse era o mote dos livros dele, as coisas que era basicamente poesia para criança, ficava tudo rimando. Então, a empresa que detém os direitos do Dr. Seuss, dos livros do Dr. Seuss, que é composta, a diretoria em boa parte é composta de seus filhos, decidiu que alguns dos livros da obra do cara, acho que 6 ou 7 livros, são poucos, que nem eram os livros principais da obra dele, não são os mais memoráveis, eles decidiram que eles vão parar de publicar esses livros. Por quê? Porque primeiro eles vendem muito pouco, já tem um bom tempo, várias escolas já removeram esses livros dos currículos por causa da iconografia e da linguagem que é usada, que é um pouco racista. Agora, é importante frisar que o que se compreende como racismo aqui fora não é o que tipicamente se vê como racismo no Brasil. Então talvez essa notícia seja um pouco difícil para os brasileiros compreenderem. O racismo em questão nesses livros era a forma como os negros aparecem desenhados, que é um rosto bem escuro, com lábios grandes e vermelhos, bem estereotípicos, que eu tenho a impressão que a cultura brasileira, muita gente achava, o que tem de racismo nisso? Parece que tem gente que só compreende racismo se a pessoa falar explicitamente que ele considera uma raça superior à outra. Todas essas outras coisas que constituem também uma forma de racismo, de acordo com as pessoas que mais sofrem disso, então são eles a quem eu vou ouvir. Porque puta que pariu, imagina que eu, imigrante nordestino no Canadá, se eu falo alguma coisa da minha dificuldade de estilo de vida aqui, e o cara que nunca viveu a minha realidade diz que não, isso não existe diálogo dessa forma, né? Então eu tento ouvir as pessoas que mais sofrem disso.
Não quer dizer que eu vou automaticamente dar razão para eles, mas pelo menos eu vou entender um pouco o seu argumento. Então, além dessas representações de pessoas negras, tem também, o mesmo ocorre com representação de pessoas de origem asiática. Então, foram desenhados e descritos nos livros de forma meio racialmente insensível, digamos assim, culturalmente sensível. Então, a própria empresa decidiu não mais publicar esses livros. Vendiam pouco e são racistas. Novamente, a esfera midiática reacionária soou o alarme de que estão tomando uma coisa nossa e não sei o quê, e aí tinha gente misturando as coisas, achando que era o governo que tinha impedido os caras, e aí você tinha congressista ou senador, agora eu confundo, nos Estados Unidos fazendo live, lendo um livro que não é o livro banido, para tentar fazer parecer que olha como eu sou rebelde, eu vou aqui ler o livro que não querem que vocês leiam. Não é nem um livro que foi banido, tá? Relembrando. Você tem a figura patética de um homem, um senhor de idade, pai de família, se preocupando com uma empresa privada que decidiu não mais publicar esses livros e fazendo uma live lendo o negócio, né, para dizer que olha como eu sou rebelde. Enquanto os seus oponentes políticos estão no Congresso tentando aprovar a liberação de 1,9 trilhão de dólares para apoiar as pessoas que estão sem poder trabalhar, os negócios que foram arruinados por causa da pandemia, né? Você vê que a diferença de prioridade chega a ser cômica. Então muito se fala sobre essa questão de o politicamente correto estar destruindo, apagando os personagens, mudando as coisas, arruinando a minha infância, tomando de mim as coisas que eu queria. E eu acho engraçado porque, mano, o mundo tá mudando e as pessoas que publicavam aquelas coisas estão decidindo que não faz mais sentido fazer. Da mesma forma como você provavelmente contava piadas e ria de coisas em, sei lá, 2005, que hoje você não reproduziria. Eu espero, porque se você continuar a mesma pessoa que você era em 2005, ou tu era um cara muito iluminado e à frente do seu tempo, ou espera-se que a gente vá crescendo e se arrependendo de coisas que a gente falava e fazia e vá melhorando e tentando ter um pouco mais de empatia, se entender melhor, enfim. Mas aí me veio na cabeça uma parada que eu não vejo as pessoas falando e que também representa mudança de personagens, mas de uma forma que ninguém parece reclamar. É quando o capitalismo faz isso. E é óbvio que um youtuber cercado de videogame, bonequinho, computador e o caralho não pode querer dizer que o capitalismo só trouxe coisas ruins para o mundo, que não é bem assim também. Em sua essência, capitalismo é apenas eu tenho isso aqui, eu estou oferecendo isso aqui por X reais e você quer comprar e você me dá. Na essência, no papel, o capitalismo é só isso. Mas a gente sabe que a busca desenfreada para o lucro gera umas outras coisas mais problemáticas, digamos assim. E isso me veio na cabeça quando eu pensei no meu personagem favorito da Marvel. O meu personagem favorito da Marvel, como é evidenciado aqui por alguns dos colecionáveis, eu tenho estatuetas aqui, eu tenho maior medo de quebrar isso aqui, é o Homem de Ferro. Na época do lançamento do filme, em 2008, eu fiquei maluco. Cara, eu devo ter visto aquele trailer, eu acho que foi aquele trailer. Foi o trailer que eu mais assisti na vida. Tem alguns dos meus encadernados aqui do Homem de Ferro e sei lá quantos giga de quadrinhos no meu iPad. Quando saiu o trailer em 2008, eu fiquei alucinado, especialmente porque uma das coisas que mais se falava é que o Robert Downey Jr. tá perfeito no papel. E eu, como leitor do quadrinho, eu interpretei isso como... Inclusive, deixa eu pegar aqui, ó, peraí. Eu não tenho o arco Demônio na Garrafa, que é um arco clássico do Homem de Ferro, que fala sobre o seu alcoolismo, mas eu tenho aqui essa edição de Marvel Zombies, que tem uma espécie de paródia zumbi da capa icônica do Demônio na Garrafa, né? Que fala sobre... Foi esse arco em que o Tony Stark perdeu tudo por causa do seu vício. É um tema bastante sério para um quadrinho. E quando eu vi naquela cena do trailer, né, ele brindando... E o pessoal constantemente falando, nossa, o Robert Downey Jr. vai ser perfeito, tá perfeito nesse casting como o Tony Stark. Eu falei, mano, eu já sei o que vai ser. Como o Robert Downey Jr. é um ator sério, né, prestigiado e tal, e o Homem de Ferro, o Tony Stark, passou por um problema com dependência química, certeza que esse filme vai focar no seu alcoolismo, vai ser um filme mais sério, um filme mais cabeça, vai ser algo talvez tipo Dark Knight, né? Um filme que é de super-herói, é pipoca, mas é também um debate um pouco mais sério, vai ser foda pra caralho. E aí quando finalmente saiu o filme eu fui ver, eu fiquei assim, mano, por que todo mundo falou que ele tava perfeito nesse papel? Não, porque era o que todo mundo falava. O Robert Downey Jr. perfeito, ele é o Homem de Ferro definitivo, nunca vai poder dar esse papel pra outro cara. Eu fiquei sem entender, porque você lê nas páginas dos quadrinhos do Homem de Ferro e você vê algo bem diferente. Você não vê aquele cara que tá o tempo todo contando piadinha e... O que você vê nos quadrinhos é um cara mais pragmático, meio filho da puta, que age meio como vilão em alguns arcos. Na Guerra Civil, o Homem de Ferro... Eu lembro que na época o pessoal perguntava muito pros leitores de quadrinhos, de que lado você tá? E eu
queria ficar do lado do Homem de Ferro, mas eu sabia que ele tava errado e eu ficava inventando desculpa, sabe? É muito bom isso. Eu lembro que, mano, pior que eu sabia que eu tava errado. Eu sabia que o Capitão América tava certo, o Homem de Ferro tava errado. Tanto é que a Marvel, no final das contas, muito lá na frente, eles fizeram um retcon, digamos, mais ou menos. Eles basicamente, pra proteger o conhecimento que o Homem de Ferro tinha sobre a SHIELD, que na ocasião ia ser passada porra, esqueci o nome do filho da puta. Eu ia falar Ozzy Osbourne. Norman Osborn, eu tenho ela aqui, eu tô com preguiça de levantar porque toda vez eu tenho que desconectar aqui o microfone quando eu levanto. Durante o arco Dark Reign, né, que foi no final da invasão secreta dos Skrulls, os Skrulls, que são os alienígenas que mudam de forma, que agora estão mais popularizados por causa da MCU e tal, e das séries televisivas da Disney Plus, eles sequestraram vários dos heróis, eles tomaram a sua identidade por anos, ninguém sabe quem é quem, tipo, o Doutor Estranho não consegue identificar, o Wolverine, sentindo o cheiro, não consegue identificar quem é humano e quem é Skrull, eram completamente indetectáveis, né? Eles descobrem, quando a Elektra morre, aí descobrem que a Elektra é na verdade o Skrull, descobrem que ninguém, não tem como confiar em ninguém. No final de tudo isso, desse arco, o Norman Osborn, que era líder dos Thunderbolts, que é meio que o Suicide Squad da Marvel, novamente, eu queria poder mostrar aqui, mas não posso, porque eu tô desconectado tudo aqui. Ele era o líder dos Thunderbolts durante esse período, ele mata a Rainha Skrull, e por causa disso, o presidente Bush, que existia na continuidade da Marvel, coloca ele como diretor da SHIELD, tira o Homem de Ferro e coloca ele. Aí o Homem de Ferro fica tipo, caralho, mano, agora toda aquela informação que a gente tem sobre a identidade secreta dos heróis, por causa do ato de registro, que eu defendi, e um dos meus melhores amigos acabou morrendo por causa disso, agora vou ter que dar de mão beijada pro Norman Osborn, que era exatamente o perigo que me alertava, puta que pariu, o que eu faço? E aí ele tenta fugir e tal, e aí o que ele faz? Ele se mata, ele apaga o próprio cérebro, e aí ele dá as instruções pros seus brothers, para eles rebutarem ele com um backup cerebral que ele fez anterior da Guerra Civil. E aí ele volta como um Tony Stark pré-Guerra Civil, que não cometeu aqueles erros, ele tem que ficar pedindo desculpa por coisas que ele não fez, porque ele nem lembra de nada disso. Mas foi meio que a forma da Marvel de mostrar, tá vendo? Ele realmente estava errado, então vamos voltar pro Tony Stark que vocês gostavam, porque a gente aloprou um pouco. Mano, o Tony Stark, ele chegou a dar suborno pra um vilão, acho que foi o Dynamo Man, pra ele atacar uma coletiva no Congresso pra forçar a mão dos congressistas de aceitar que o registro dos super-heróis é necessário. Aí depois ele vai lá e paga o cara, né? E aí você entende que aquele ataque terrorista ele financiou para poder aprovar a lei que ele queria, que ele acreditava. Tava me incomodando muito não lembrar exatamente em qual arco isso aconteceu, porque eu lembro exatamente o que aconteceu, mas não lembrava em qual. Então eu fui na minha coleção, revirei pra caramba, porque eu só lembrava que não era um quadrinho do Homem de Ferro. Eu só lembrava isso, só que eu tava incerto. E aí eu puxei aqui e encontrei, foi nisso aqui, no The Road to Civil War, traduzido livremente como o caminho em direção à Guerra Civil. Não sei como foi traduzido no Brasil. E aí eu revirei e aí achei. Foi bem aqui. Tava o Peter Parker numa conferência lá, né, no Congresso. E aí aparece o Titanium Man. Não foi tá aqui, ó. Foi na entrada do Congresso. E aí ele aparece, eles lutam e tal, né? O Homem-Aranha muda pra aquele traje de aranha de ferro que ele usou durante o arco Guerra Civil e um pouquinho depois também. E aí... Pera, deixa eu botar aqui a câmera. Tá difícil fazer com a mão. Ele desce a porrada no Titanium Man, que eu acho que na tradução em português é o Homem Titânio. E aí no final do quadrinho, ele se encontra numa floresta com o Homem de Ferro, e o Homem de Ferro paga lá. Na verdade não é o Homem de Ferro, é uma armadura sendo pilotada remotamente. E aí ele entrega lá uma mala com dinheiro pra ele. Então, o Homem de Ferro, ele é muito mais filho da puta, ele não é esse cara carismático, né? Tanto é que o Stan Lee, quando ele criou o Homem de Ferro, ele deliberadamente queria um Homem de Ferro, um personagem que ninguém ia gostar. Ele criou o Homem de Ferro ali na época da Guerra do Vietnã, que o pessoal que lê quadrinho tipicamente é mais o pessoal esquerdinha, hippie, paz e amor, odiava o complexo militar industrial, odiava a guerra no Vietnã. Então ele falou, eu vou criar um personagem que todo mundo odeia, e eu vou fazer ele ser herói. Seria como se hoje a Marvel criasse um personagem que é o herói, é do bem, mas é bolsonarista. Você sabe que isso seria muito mal recebido. Era esse o peso cultural do que ele estava fazendo. O Homem de Ferro, ele não é um cara carismático e fica contando piadinha. Eu escrevi artigo na época falando que eu não entendo, eu não sei qual foi o quadrinho que leram pra dizer que o Robert Downey Jr., a interpretação dele de Homem de Ferro foi perfeita. Porque não é. Sabe o que mais parecia? Parecia o Peter Parker, fazendo piadinha no momento de conflito da batalha, porque ele tá nervoso, tá com medo e tal. E aí eu percebi que eles fizeram isso com todos os personagens no MCU, praticamente. O Thor, que é o único que se diferenciava, no primeiro e segundo filme, ele falava shakespeariano, que nem nos quadrinhos, que é curioso porque o MCU é muito inspirado na linha
Ultimate, que é uma linha paralela que começou no começo dos anos 2000, que a Marvel falou, mano, por causa do Homem-Aranha, por causa do X-Men, tem muita gente agora, por causa dos filmes que foram bem sucedidos, tem muita gente que vai querer ler quadrinho agora, mas pra ler essa cronologia gigantesca, tá muito complexo, o que a gente faz? Aí eles criaram a linha Ultimate, eu tenho aqui o meu Ultimate Human e o Ultimate Iron Man, pra a galera que tá querendo ler os quadrinhos por causa dos filmes, fica mais fácil para eles entrarem no hobby. E aí, curiosamente, quando saiu o filme do Thor, eu pensei, vão inspirar ele no Thor Ultimate, que fala como pessoa normal. O Thor dos quadrinhos 616, né, que é a cronologia normal da Marvel, ele fala como um deus nórdico mesmo, ele fala com, na tradução em português, todo rebuscado e tal. Até a fonte que usa no balão de fala dele é uma fonte mais bonitinha, mais medieval e tal. E curiosamente, o Thor Ultimate, ele não fala assim, ele fala normal. E aí eu achei estranho que o Thor do filme, considerando toda a inspiração do universo Ultimate que tá no MCU, claramente, né? Você vê o Nick Fury sendo o Samuel L. Jackson. Agora eu vou ter que mostrar, mano, peraí. Isso aqui é Ultimates, que no Brasil foi traduzido como Os Supremos, e é um quadrinho que reimagina os Vingadores, mas mais realista pra galera que tá entrando nos quadrinhos ali, né, no começo dos anos 2000, né? E como você pode ver, o Nick Fury no quadrinho, você que lê quadrinho sabe do que eu tô falando aqui. Quem é esse cara aqui? Quem é esse maluco? É o Sam Jackson. Eles pediram pro Samuel Jackson se podia usar a imagem dele pro personagem, e ele falou, pode usar, mas se fizerem filme eu quero aparecer como ele. E realmente fizeram. Então eu achei esquisito que, de todas as influências do universo Ultimate, o Thor eles manteram com o diálogo shakespeariano e rebuscado medieval e tal, e aí isso durou 2 filmes. No terceiro, o que acontece? O Thor vira mais um personagem galhofeiro, contando piada, vê o Hulk e fala, pô, o cara é da firma, que eu conheço da firma, peraí que eu vou falar com ele aqui. Tipo, novamente, Peter Parkização do universo. Eles fizeram isso com todos os protagonistas da Marvel. Todos eles, acho que o Doutor Estranho é a exceção. Mas o resto é tudo nessa mesma pegada. E aí eu percebo que ninguém parece se importar quando a empresa diz, não, vamos mudar isso aqui para ficar mais palatável, para vender melhor. E aí o que acontece é que essas mudanças vão para os quadrinhos. Então se você curtia o Homem de Ferro antes dos filmes, se você curtia o Thor antes dos filmes, foda-se, porque agora até a armadura do Homem de Ferro, depois do primeiro filme, nos quadrinhos ela virou aquela armadura do filme. Então se você gostava da armadura original, problema seu. Isso eu acho curioso. Quando a empresa faz mudanças que ela acha que vão ser mais rentáveis, que vai vender mais ingresso pro cinema, que vai vender mais quadrinho, né? O pessoal aceita de boa. Mas se fazem essas mudanças, né, omitem um personagem, porque pega um pouco mal hoje em dia, as pessoas te ligam pra caralho. Então eu fico um pouco confuso. E eu finalmente tive a oportunidade de botar pra fora essa insatisfação que eu tenho, porque eu adoro o MCU, vocês sabem disso, mas sempre me incomodou o fato de que todo mundo fala que a interpretação do Robert Downey Jr. é perfeita, quando na verdade eu vejo mais o Peter Parker na interpretação dele. Enfim, o que você acha sobre isso? Coloca como sempre nos comentários, se inscreve nesse canal, clica no joinha, no sininho, cara, eu tenho que falar isso no começo do vídeo, agora puta que pariu, um vídeo de 4 horas aqui. Meio pirula de duração esse vídeo, espero que vocês estejam satisfeitos. E se quiserem mais vídeos de quadrinho, mano, porra, agora era a hora, né? Então aí, ó, eu também, ó, capitalismo é isso aí, meu irmão. Eu vou mudar aqui a parada. Agora todo mundo quer saber de quadrinho, agora é legal ler quadrinho. O conhecimento enciclopédico dessa porra que eu tenho agora vai servir pra alguma coisa, servir só pra gastar dinheiro e pra ocupar espaço aqui no meu armário. Agora eu posso criar conteúdo disso e vão realmente assistir? Capitalismo é lindo mesmo, maluco. Pra quem não está familiarizado, o Dr. Seuss era o nome artístico lá do Theodore, alguma coisa que eu esqueci, porque foda-se, não é meu autor favorito. Não, vamos pesquisar, fazer direito essa merda. Fazer direito. Os caras vêm aqui ver o seu conteúdo, o seu jumento, porque você supostamente se inteira das paradas que você fala, você não tá googleando na hora. Se eles vissem isso, ninguém ia assistir mais suas coisas, tá sabendo disso? Theodore alguma coisa. Theodore Seuss Geisel, esse que é o nome do cara. Theodore Seuss Geisel. Ok, agora vamos fingir que eu sabia isso desde o começo. Que fraude esse Zinobre!